Jogador em férias, ele pode fazer o que ele quiser? Ele pode fazer o que ele quiser, né? Tem que seguir a lei, tudo bonitinho. Se ele pisar na jaca, comer pra caramba, voltar gordo, etc e tal, depois ele que resolva com o próprio clube e com a torcida que vai pegar no pé. Agora, em relação ao Jô, eu acho que a gente fazer também o juízo de valor do cara, se ele errou, acertou e tal, vida pessoal do cara é vida pessoal do cara. Vamos esperar a reapresentação para ver como ele volta, porque de fato, desde que ele retornou ao Corinthians, ele não jogou nada. Esse é meu penúltimo destaque no programa. Realmente, ele não tá jogando nada. Mas ele tem assistências, né? Ele é um cara que dá assistências pro time. Mas a relação custo-benefício do jogo é ruim. É ruim. Mas era necessária, só para trazer uma informação. Era necessária. O Corinthians deve muito. E aí teve que fazer um contrato extenso para poder diluir o valor que deve para esse jogador. Sim. E eu só lamento, né, essa questão pessoal, porque o Jô, ele sofreu muito com isso na passagem dele pelo Atlético Mineiro. Ele mesmo falou isso, não estou cometendo nenhuma inconfidência. Ele falou com a gente aqui. sobre isso aqui. Ele fala publicamente, eu ia para muita festa, muita balada, com o Ronaldinho Gaúcho. Isso atrapalhou a carreira dele, ele admitiu. Acho que profissionalmente e talvez pessoalmente também, né, naquela oportunidade. Isso não sei, mas profissionalmente ele admitiu. E ele aparentemente havia, ou está regenerado, sei lá eu, né? Não sei se uma escapada também, uma coisa aí, vai colocar tudo a perder. Eu espero, de verdade, que isso não seja um prejuízo pessoal para o Jô. Porque ele havia demonstrado uma recuperação. Ele mesmo falou, olha, fui muito mal aí 2017, época, né, Capri? Foi muito bem. Lá no Galo, no Corinthians, mas antes no Galo, na passagem, na conquista da Libertadores, né, do Galo, ele tinha festas, ele e o Ronaldinho Gaúcho, festas de arromba, né? E tomara que ele consiga encontrar um equilíbrio nisso. Até pelo ser humano. Não tô falando nem aqui pelo jogador, mas pelo ser humano, que ele não tenha nenhum problema aí, pessoalmente, com essas coisas. E aí, isso aí tá em férias, ele tem que resolver a vida dele, é problema dele. Não pode respingar no clube, né, Camarão? Eu exatamente a completar isso. A imagem o respingo do clube, na né? imagem institucional do Corinthians, independentemente de você estar em férias ou não. Claro, Se o Capelanes fizer uma bobagem ali nas férias dele nas Maldivas e respingar na Rádio Bandeirantes, pode acontecer. Enfim, ele tem a responsabilidade em relação a isso. Ok, o Jô evidentemente é um atleta de futebol de excelência, tem regras específicas nesse contrato do Corinthians, enfim, sobre esses termos, evidentemente eu não tenho conhecimento, mas é claro que cabe um pouco de ponderação em relação ao que respinga institucionalmente, independentemente do que o Jô tenha feito, da relação dele com a esposa dele. Só que eu tô com você em relação à parte do custo-benefício. O Jô hoje, ele não se paga em campo, né? O Capelanes traz essa informação sobre a necessidade de você ter um vínculo estendido para quitar uma dívida, mas fato é, o Jô de 2017 não existe em 2021. E nunca mais vai voltar. Talvez não volta nunca mais. O 2017 do Jô é digno de filme, né? O filho de Itaquera, a volta do filho à própria casa. Aquilo ali foi simplesmente espetacular. A gente está falando de um cara que virou o rei dos clássicos. Decidia jogo contra Santos, contra Palmeiras, contra São Paulo, conduziu o Corinthians ao título diante da Ponte Preta, fazendo absolutamente tudo. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, de certa forma, desacreditado, fez um primeiro turno absurdo e termina campeão, com o Jô sendo o artilheiro do Corinthians no Brasileirão. O Corinthians nunca teve um artilheiro de Campeonato Brasileiro na história. Foi o Jô em 2017 conduzindo o time ao título. O ano de 2017 do Jô é para virar filme na história corintiana. Só que depois da volta do Japão, de fato, ele não conseguiu fazer mais nada. O que me incomodou nesse ano no Jô, eu acho que faltou um pouquinho, talvez, de comprometimento dele em relação ao peso, a forma física dele. Porque a gente sabe que o Jô, aquele Jô de 2017 era um cara que ainda tinha explosão, ainda tinha muita agilidade, e hoje a gente não vê mais o Jô com isso, não é? A gente vê a dificuldade que ele tem de se movimentar em campo. E ele só tem tá pesado, 33 para 34 anos. Calma lá, gente, ele não é um cara isso. acabado. Isso, Né? isso então. Isso que chama atenção. Acho que talvez um pouquinho mais de cuidado, de capricho Concordo com na preparação física, cuidado geral. Ele ainda poderia ter, não igual a 2017, mas não como ele está hoje. Porque hoje ele é muito mais um trombador, ele é um cara que faz a parede, do que aquele cara que pega a bola, arranca em direção ao gol,
aquele cara que tem habilidade para sair pelos lados, como ele fazia em 2017. Nem a casquinha mais ele ganha de Não, cabeça. e para um time Então, que quer é ser isso. protagonista, que quer duelar com o trio hegemônico aí do Capelanes, Flamengo, Atlético Mineiro e quem mais? Palmeiras. Então, você precisa de algo a mais. Então, você precisa de algo a mais, né? Não basta apenas fazer a casquinha, a parede, capengar em campo, tirar um gol ali, outro acolá. O Jô, ele termina a temporada com 10 gols, né? É o artilheiro do Corinthians no ano. É muito pouco. O Corinthians Muito tem um pouco, artilheiro no ano com 10 gols. O cara que entrega 10 gols para um time do tamanho do Corinthians é muito pouco. Então, se você quer dar passos maiores, né, você não pode aceitar essa condição. E o Corinthians, sim, precisa ter um entendimento de como pode evoluir para em 2022 sonhar um pouco mais alto. E a maior prova de que o Corinthians realmente não está satisfeito com o jogo está em busca de um centroavante. Está atrás de um camisa 9. E poderia ser o Jô. Poderia ser o Jô. O Corinthians poderia estar hoje buscando um reserva para o Jô. Alguém para... Não reserva, mas o Corinthians está buscando um centroavante titular. Porque ele não alguém para conseguiu chegar, responder vestir no a ano. 9 e jogar. E ser o titular do time. E não é fácil. Essa é uma posição dificílima hoje no futebol mundial. Quem tem um bom centroavante não vende, não entrega e valoriza bastante. É uma posição muito difícil.